Bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Influência aí. Eu sou o Thiago, esse é o Caio, e hoje nós estamos recebendo os premiados do segundo ano da ONU-SD. Para quem não sabe, a ONU-SD é um projeto da Escola São Domingos que simula reuniões geopolíticas internacionais que ocorrem entre os alunos do nono ano à segunda série. Do nono ano e primeira série estão representando países em seus respectivos conselhos, e a segunda série são os diretores, podendo ser especiais, da mesa e de imprensa gerais. E hoje estamos com os alunos Luiz, Felipe e Júlia Rangel para comentar um pouco sobre como foi a experiência de participar da mesa do diretor e da imprensa geral. E, gente, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite, imenso. Então, para a primeira pergunta. Vocês tinham alguma expectativa de ganhar como destaque? Olha, sinceramente não, porque eu acho que a gente não entra pensando, não chega lá pensando em ser o destaque. É óbvio que é uma motivação a mais, né? Você quer sair bem para no final poder disputar esse destaque, mas não é não é o objetivo principal. Mas depois que terminou o conselho, o máximo que eu sabia é que o professor tinha elogiado a gente, tinha falado que ia brigar o máximo para que a gente fosse destaque. E eu acho que a gente fez um trabalho legal lá, eu fiquei satisfeito com o resultado, mas não era, o objetivo principal não era esse. Eu falo a mesma coisa, né, eu sabia que a gente tinha ido bem, mas várias pessoas, eu era da imprensa geral, né, várias pessoas da imprensa geral tinham ido bem, então eu não tinha uma expectativa assim tão grande de que eu iria ganhar, mas eu sabia que, destaque no caso, mas eu sabia que teria essa chance, mas como ele disse, não é o objetivo final. A gente não tem o conhecimento, por exemplo, eu fico na minha sala cuidando do meu comitê, não sei como que estão os outros comitês, não sei se os outros grupos também foram tão bem quanto a gente, então é difícil saber, né, logo quando acaba. Então vocês, basicamente, vocês fizeram o seu melhor, né? Mas vocês não pensaram isso direto na sua cabeça. Exatamente. Como foi a experiência de vocês participar da ONU em todos esses anos? Porque, né, nos anos anteriores a gente vai participando da ONU, assim, anualmente. Assim, foi uma experiência muito legal, eu gosto muito da ONU, eu acho que é uma oportunidade muito legal que a escola traz de aprendizado pra gente, de convivências com outras pessoas, porque você fica na sala com outras pessoas que você não conhece, pessoas de outras séries, e aí às vezes você tem que formar as alianças, né, no caso no primeiro e no nono ano, quando você dos delegados, né, que representam os países, você tem que formar alianças com pessoas que você não conhece, então você conversa com pessoas novas e tudo mais, então pra mim, além do aprendizado acadêmico, também foi uma oportunidade de me abrir a conhecer outras pessoas, então foi muito legal. Isso aí. Sobre o projeto, é um projeto recente aqui na escola, acho que 5, 6 anos, e é um negócio que você não vê em todas as escolas assim, é um trabalho muito interessante que a São Domingos faz com isso, e que eu acho muito legal. Eu, particularmente, gosto muito de geopolítica, então você poder estudar os países, enquanto você é delegado, você fica só com um país, mas depois sendo diretor de mesa, você tem uma visão mais ampla. Então eu acho que é um projeto muito legal, por mais que às vezes demora um pouco, demanda muito trabalho, eu acho que no final o resultado sai muito legal, tanto do delegado quanto do diretor de mesa. Mas assim, vocês têm um favorito? Vocês preferiam participar agora, né, mais na organização, como diretor da imprensa, ou quando eram nas delegações, assim? É meio difícil. Eu gostei muito das duas, mas eu acho que o delegado tem uma coisa assim especial. Acho que eu gostei mais de participar como delegado, porque eu gosto muito dessa parte de argumentação, de debate e da própria geopolítica, né? Exatamente. Uma participação maior, então acho que eu gostei mais. Pra ser bem sincero, eu gostei mais de ser diretor de mesa do que delegado. Eu acho que quando você é diretor de mesa, até porque você tem o controle assim, do comitê, você vê o que todo mundo tá fazendo, você tem que controlar o tempo, como que as pessoas estão falando. Então você tem essa posição mais de destaque, assim, eu achei muito legal. É óbvio que ser delegado tem o seu valor, igual a Júlia falou sobre a argumentação, você se preparar para isso também importa bastante. Mas eu gostei mais de ser diretor de mesa e acho que fica o convite também, a sugestão para quem estiver chegando no segundo ano, você tem a opção de ser diretor especial de mesa ou imprensa. Pelo menos para mim foi muito bom ser diretor de mesa e eu gostei bastante. Acho que as outras pessoas também iriam gostar. O que vocês aprenderam participando na ONU? Eu aprendi muito sobre geopolítica, né? Porque
nos anos que eu atuei como delegada, eu não tinha que pesquisar somente o posicionamento do meu país, eu pesquisava o posicionamento de todos os países, estudava tudo aquilo ali para poder ter uma noção de como que eu iria argumentar, de como eu iria me defender caso alguém me atacasse, né? Então, isso foi algo muito legal para mim, porque o Luiz também disse, a gente gosta muito de geopolítica, né? Isso é algo muito interessante, porque eu me interesso muito por essa área de humanas. Então, eu acho que eu aprendi muito sobre isso. E também sobre essa coisa de perder o medo de falar em público, né? De ter uma autoconfiança, né? De saber falar, ter noção do que você está falando, né? Saber argumentar. Exatamente, saber argumentar. Debater. Exatamente. É mesmo isso. Eu acho que o principal é essa parte da oratória mesmo. Porque quando você chega lá, por exemplo, no 9º, no primeiro ano, você vê que você tem um número mínimo de falas que você tem que fazer. Aí você fica preocupado, assim, nossa, será que eu vou conseguir falar tudo isso? Mas quando você vai pegando o embalo, quando você vai falando, participando do comitê, eu acho que você deixa isso um pouco pro lado, porque se for um assunto que você gosta, dependendo do tema do comitê, é um negócio que sai muito natural. E eu acho que isso é um dos pontos muito positivos da ONU, você se desenvolver essa fala, né? Só queria complementar uma coisa falando mais sobre o que eu aprendi na imprensa geral, né? Eu aprendi muito sobre a questão da organização, né? Porque lá, quando a gente estava naquela sala lá, a gente recebia informações o tempo todo, a gente recebia vídeo das pessoas debatendo o tempo inteiro, a gente tinha que organizar aquilo lá muito bem para postar direitinho, colocar coisas que fossem realmente interessantes para o público que estava acompanhando o Instagram poder ver, né, e tal. Então, acho que essa questão da organização, essa questão do trabalho em equipe é fundamental nesse momento, né? Principalmente na imprensa geral, pra gente isso foi bem interessante. E participando, você vai desenvolvendo nessas habilidades. Exatamente. E às vezes parece, quando você é delegado, você nem percebe muito isso, mas quando você tá na posição de mesa, que era, por exemplo, o meu caso, você vê as pessoas falando, você vê como elas vão se desenvolvendo. No começo é sempre muito travado, o pessoal tem um pouco de vergonha de falar, exatamente. E aí, com o tempo, quando vai passando no comitê, você tem pessoas que vão se destacando, que vão falando, perdendo esse medo, ganhando essa liberdade. Com mais à vontade. Exatamente. Vamos lá. Das equipes de destaques que vocês observaram, elas se diferenciaram muito das outras, tanto em argumento quanto em preparo? Com certeza. Às vezes a gente tem grupos, é óbvio que tem grupos que deixam um pouco muito em cima da hora, não se preparam tão bem, achando que ninguém vai perceber, mas quando a gente está lá, a gente consegue perceber claramente quem que está preparado, quem que não sabia o que ia falar, porque não é muito raro ter algum país que vai fazer um pronunciamento que às vezes não tem nada a ver com o que ele deveria estar defendendo. E quem se destaca é justamente porque segue a linha que ele deveria seguir, que se planejou, a gente percebe quando se planeja bem, tanto pelo jeito que fala, pela entonação da fala, quanto pelo conteúdo do que ele está falando. E tem muita gente que acha que não precisa se preparar, que não precisa estudar muito antes, que vai chegar lá e vai saber o que vai falar baseado só no que está acontecendo dentro do comitê. Só que é o que ele falou, a gente percebe claramente quando a pessoa se preparou e quando ela não se preparou. Então até eu, que era da imprensa geral, que não estava dentro dos comitês, que não acompanhei os debates por completo, só os vídeos que eu recebia eu consegui perceber que as pessoas realmente se prepararam muito, muitas pessoas realmente estavam se dedicando àquilo e tal. E eu acho que as pessoas que foram de destaque realmente, assim, se diferenciaram das outras, por isso que a gente falou, e também acho que tiveram várias outras equipes que se destacaram ali e que não deve ter sido fácil a escolha de quem seria o destaque, né? E também não é só falar, né? Saber o que você tá falando. Sim, exatamente. Questão de fazer aliança também. Exato. Outra coisa. coisa. A gente não é professor, a gente tá lá dando nota, mas tem um professor do lado. Se a gente consegue perceber, imagina o professor que tá lá. Fica um negócio muito claro quando o grupo não se prepara. Sim. E quando se prepara, e quando faz um trabalho bem feito. E é legal de ver. Dentro dos comitês, tinha um aluno do 9º e da primeira série. Vocês acham que tipo, quem era da primeira série tinha um conhecimento maior, né? Já que eles já passaram uns anos antes? Ou você acha que, tipo assim, eles conseguiram, as diferentes turmas conseguiram, as diferentes delegações conseguiram, tipo assim, se destacar, assim, igualmente? Eu acho que essa questão da pessoa da primeira série ou do 9º nem teve tanta influência, não. Eu achei que no 9º ano tava de igual para igual ali. E eu percebi isso nas três ONAs que eu participei, que o 9º ano discutia de igual para igual com o primeiro, que, assim, todos estavam muito bem preparados e que isso não foi uma coisa muito discrepante, assim. Exatamente. Acho que esse ano teve uma diferença dos anos anteriores, com grupos maiores, né, de 4 pessoas, às vezes, inclusive,
alunos de primeira série e nono ano juntos. E eu acho que isso foi bom porque a gente não conseguia perceber, a gente conseguia perceber quem se destacava, quem se preparou, mas não era necessariamente a primeira série que estava mais preparada que o nono. No nosso comitê a gente teve delegadas que foram muito bem do nono ano, que falaram com entonação, falaram alto, falaram conteúdo certinho, mantiveram a posição delas. E a gente, do outro lado, também teve alunos da primeira série que não foram tão bem assim, que às vezes fugiram um pouco do tema. Então não quer dizer, essa questão de ser da primeira série ou do nono não influencia diretamente o desempenho do comitê, né? Tá bom. Essa pergunta aqui é específica para a imprensa. Dos comitês que você observou, algum se destacou mais que os outros? Eu achei que o comitê que mais se destacou foi o comitê da Unicef, que era sobre crianças em zonas de conflito nas regiões da África subsaariana. Isso tanto pelos vídeos que eu recebi das pessoas debatendo e tal, eu recebi a maior parte do que eu recebia, dos melhores vídeos, as melhores fotos, eram desse comitê, então isso é um mérito grande das pessoas que estavam lá dentro, do comitê de imprensa que estava lá dentro, tirando as fotos e tal. Eu achei que as pessoas estavam lá, né, as meninas se destacaram muito nisso. E também achei, né, pelas mídias que eu recebi também, que as pessoas que estavam debatendo também, assim, foi uma discussão interessante, né, foi um debate legal, que as pessoas estavam preparadas e tal. Então eu achei que esse foi o comitê que mais se destacou. Você está na edição de vídeo? Eu estava no comitê de imprensa geral, então eu coordenava o Instagram, né? Eu postava as coisas lá, fazia as edições, então não sou eu, mas eu estava naquele grupo e tal. Tá. Só que tinham pessoas, tinham pessoas que estavam dentro do comitê que tiravam as fotos dos vídeos. Né? Essas pessoas eu acho que se destacaram bastante. Agora, fazer uma pergunta específica para a Misa. Você da Misa, você sentiu alguma dificuldade quando você foi organizar? Você fazer fluir ele? Teve alguma vez que fugiu um pouco do tema, ficou muito desorganizado? Sim, acho que sim, e isso é normal, porque não cabe tanto à mesa, assim, porque no começo a gente sempre faz aquele discurso, explica as regras, explica o debate, a gente pergunta, todo mundo entendeu? Todo mundo sempre diz que sim, por mais que às vezes não tenha entendido, mas a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido, mas igual eu falei há um tempinho, o começo é sempre um pouco travado, porque as pessoas ainda não sabem para que rumo que o comitê vai tomar. Todo mundo acusando todo mundo. Exatamente. Aí o começo pode ser um pouco desorganizado, o tema não está muito claro, então às vezes a gente tem que fazer essa correção de rota, pedir para os delegados se atentarem somente ao tema do comitê. Isso acontece e a gente sempre tem que intervir quando foge muito do tema. Quando é alguma coisa muito pontual, a gente deixa passar. Mas quando foge muito do tema, sim, e às vezes acontece, não é muito raro, não. Então, como vocês acham que participando da ONU-SD pode influenciar na vida dos alunos? Eu acho que isso auxilia muito em questão de oratória, até para quando você entrar no mercado de trabalho, que já é uma realidade um pouquinho distante, né? Porque já tem faculdade e tudo mais, mas já pensando nisso, a questão da oratória é algo bastante importante, né? Para a faculdade também, você saber desenvolver o que você está falando, você saber expressar suas ideias com clareza, e na minha opinião isso ajuda até na sua escrita, por incrível que pareça, e também ajuda nas próprias apresentações escolares, né, porque no nono, no primeiro e no segundo a gente tem um seminário de literatura, que eles valorizam muito a apresentação, valorizam muito a forma como você está falando, a forma como você está expondo os seus pensamentos. Então eu acho que oratória, saber falar é uma coisa que é essencial para a sua vida acadêmica e até para outros eventos futuros, né. E também desenvolver um pouco dessa questão da geopolítica, né? Você ir atrás das informações, você pesquisar aquilo, ir atrás dos professores para você entender o que está acontecendo no mundo. Muitos dos temas que estão sendo discutidos dentro dos comitês da ONU-SD são temas atuais, né? Então aborda a guerra da Rússia, da Ucrânia, essa questão das crianças na África subsaariana não é algo, é algo que vem acontecendo ainda, então são temas recentes para você ficar ligado no que está acontecendo no mundo, exatamente. Para você ficar ligado no que está acontecendo no mundo, para você ter uma noção dessas atualidades e tal, que é algo que inclusive até ajuda no vestibular. Igual isso que a Júlia falou, são basicamente 2 pontos principais, a questão do conhecimento de mundo, que é de você fazer a sua pesquisa, saber o posicionamento dos países, fazer uma pesquisa geral sobre o tema do comitê, que é sempre, ou na maioria das vezes, algum tema que está acontecendo no mundo, por exemplo, a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já foi tema no passado, por exemplo. Então você tem essa questão do conhecimento de mundo e da oratória, que é igual a gente falou há umas perguntas atrás, de você saber se posicionar, de você saber argumentar. E eu acho que, sinceramente, é uma oportunidade que a gente tem poucas vezes, assim,
tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, que tem um debate na sala. Então, poucas as vezes que a gente faz isso. E quando tem, eu acho que é valioso aproveitar para você desenvolver sua fala. Porque além da ONU, você vai ter igual o seminário, que você precisa trabalhar muito essa questão da fala. Então, a ONU, às vezes, pode funcionar, inclusive, como um treino para isso. Você se preparando para falar em público. Que é algo muito importante, né? Igual você disse. Para a carreira no futuro, pensando já fora da escola, né? Sim. Trabalhar em equipe também, né? Porque tem cada delegação 4 pessoas. Sim. A mesa também. Questão do trabalho em grupo, de você dividir as tarefas. Lá na imprensa geral, o trabalho em grupo ficou bastante evidente, né? Porque nós estávamos em 14 pessoas, 13, se eu não me engano, em torno disso, e a gente precisou se dividir em grupos para ver qual pessoa que ia fazer cada coisa. Então a gente se dividiu em duplas, cada dupla estava responsável por apurar as informações de cada comitê, então eles recebiam os vídeos, a mídia, né? E selecionavam o que seria postado e o que não seria. E aí a gente também fez a confecção de um jornalzinho e tal, que depois a gente foi avaliado por isso e tudo mais. Então lá dentro, o trabalho em grupo foi assim, fundamental pra gente, porque a gente precisava de muita gente, era um trabalho assim, que foi uma coisa que deu trabalho. Então ter várias pessoas, todo mundo organizado, trabalhando junto nisso, eu acho que ajudou bastante. Essa questão do trabalho em grupo que você falou é importante porque a gente percebe quando, a gente sendo mesa, a gente percebe quando um grupo deixa tudo para uma pessoa só fazer, quando tem uma pessoa que se destaca só. Nosso comitê teve um caso muito parecido com esse. E aí a gente vê, quando é só uma pessoa que está falando, quando é só uma pessoa que está fazendo aliança, que está buscando trabalhar com os outros grupos, porque não é só um trabalho em grupo, dentro do seu grupo tem um trabalho entre os grupos, né, de você formar as alianças. Porque esse ano os grupos são maiores, né? Se eu não me engano, as delegações tinham 4, 3 alunos. E até o ano passado eram duplas, né? Acho que não já eram trios, mas sempre foram grupos menores. Então esse ano, além de você ter que desenvolver uma relação com os outros países para poder montar os blocos, né? Para poder montar as relações e, enfim, estar bem naquilo ali, você também precisava manter uma relação dentro do seu próprio grupo, né? Dialogar com as pessoas que faziam parte do seu grupo e tal, entrar em um acordo, ver quem ia falar o quê, quem ia pesquisar e tal. Então eu acho que isso é bastante importante. É questão de posicionamento. Sim. Importante. Beleza. Vocês têm alguma recomendação para quem for participar da ONU-SD ano que vem? A minha principal recomendação, que eu também falei para algumas pessoas que vieram me perguntar, me pedir ajuda e tal, é não deixar de falar. Não deixe de falar, porque a gente percebe que é a minoria, né? Mas as horas que eu participei, eu percebi que tinha pessoas que ficavam no comitê e ficavam a sessão inteira sem falar nada. Falavam 1, 2 vezes. E assim, às vezes a pessoa tem medo de falar alguma coisa, de falar alguma besteira, ou tem medo do que... tem medo mesmo de falar em público, mas não deixe de falar. Porque quando você tem ali o papelzinho, a Luísa vai saber falar melhor disso, mas quando você tem que preencher ali os quadradinhos, né, das pessoas que falaram, se elas falaram nada com nada, se falaram uma coisa coerente, você preenche cada quadradinho uma vez que a pessoa fala. Se você não tiver quadradinho nenhum, sua avaliação fica difícil. Então, fale. Mesmo que você não tem medo do que você vai falar, mesmo que você não saiba direito o que você vai falar, não deixe de falar. Eu acho que isso é algo extremamente importante. E não é algo que você precisa... às vezes você nem precisa ter medo de fazer isso. As pessoas ficam pensando muito receosas se vão falar alguma besteira ou não. Mas é um negócio normal. A gente, como mesmo, a gente está acostumado com o que a gente ouve durante o comitê. A gente ouve pessoas errando e isso é normal. Não é um conselho de verdade, não é nada oficial. Você deveria encarar basicamente como um momento de treino, de você conseguir se expressar direito. Tem uma parte da pressão, né, que vale nota, mas às vezes, se você relevar, você consegue... Você fica tão pressionado pensando na nota que você não consegue falar e perde essa nota. Exatamente. E no nono ano também eu sinto isso. Eu senti isso quando eu fiz a no nono ano, né? Que as pessoas, elas têm um certo medo de falar porque tem lá muita gente do primeiro, pessoas do segundo, e acham que talvez não vão conseguir equiparar esse nível porque as pessoas são mais velhas, estudaram mais, têm mais conhecimento. Mas vocês falaram, né? Não tem nada a ver isso, porque eu vi muitas pessoas no nono ano se destacando, assim. No meu primeiro ano, que foi o nono ano, né? Quando eu fiz a ONU pela primeira vez, muitas pessoas do nono ganharam destaque, se eu não me engano foi até a maioria. Então, assim, isso é uma coisa que acho que as pessoas têm que deixar de lado, esse medo, tem que não deixar de expor a visão delas, não deixar de expor o posicionamento do país, né? Não, porque pra você ser destaque, você precisa falar bastante. Outra recomendação seria com relação à preparação, que igual a gente falou, fica claro quem se preparou, quem não se preparou. Fica claro quem deixou para a última hora, por exemplo, e acho que a principal recomendação também, além dessa questão de perder o medo de falar em público, seria você
realmente se preparar, você trabalhar, saber o que você vai fazer. Inclusive, se você tá, e por exemplo, se você tá com um pouco de medo de falar, não tem problema nenhum de você preparar discursos antes da comitê para você chegar tendo um rumo. Não quer dizer que o que você preparou vai se aplicar perfeitamente ao rumo que o comitê tá tomando. Mas às vezes te ajuda a se falar mais, e isso tudo tem a ver com a questão da preparação. É muito importante ter essa preparação antes. Sim, se você fizer preparar um discurso, não necessariamente você vai ler aquilo na hora, não é ler, mas aquilo serve como guia pra você não se perder na hora e tudo mais. Essa questão da preparação também é bem importante. Você pesquisar, principalmente uma coisa que eu acho que é interessante, que isso me ajudou nas 2 vezes que eu atuei como delegado, pesquisar em reportagens de jornais, de notícias, coisas assim. Isso auxilia bastante, né? Porque normalmente tem uma linguagem que não é tão difícil de entender, né? Porque aquilo é para atingir um público maior. E também é acessível, né? Você encontra vários canais, né? Que você consegue ver aquilo ali e tal. Isso é bem legal. E também procurar os professores, porque os professores dão uma orientação ótima. Eu lembro que os professores que mais me ajudou, na verdade, foram os professores, né? Então, professores de história, geografia e até de filosofia e sociologia, né? Isso é bastante proveitoso, assim, isso ajuda bastante, na minha opinião. Utilizar, tipo, o que você tiver, né, pra conseguir... Exatamente. Usar os recursos que a escola disponibiliza e também os que você consegue encontrar na internet, né? Muito bom, gente. A gente está caminhando para o nosso final do nosso podcast. Muito obrigado por participarem. Vocês têm alguma consideração final para fazer? Eu acho que as pessoas deveriam aproveitar a ONU, seria um conselho muito legal, porque a gente está no 2º ano, para a gente acabou. Se eu tivesse a chance de participar como mesário ano que vem, com certeza eu iria de novo. Então, para quem está chegando no 2º ano, na 2ª série, aproveita, é o última ONU, por mais que às vezes você pode não encarar tão bem, achar que não é tão legal, mas quando termina você percebe que é uma experiência legal. E para quem está chegando do 9º, não precisa ter medo, igual a gente falou, é uma experiência legal. E no primeiro já está um pouco mais acostumado. Não encarem aquilo somente como uma avaliação para ganhar nota e tal. Olha, eu estou ali pela nota. Não encarem isso dessa forma, porque é um aprendizado muito maior. É uma experiência que é legal, assim, não só pelo estudo, mas é uma experiência que, assim, é legal. As pessoas gostam disso. Exatamente. Vale a pena. Deu pra perceber esse desenvolvimento da fala, né? Foi muito bem aqui esse processo. Obrigado. Gente, esse foi o nosso podcast. Se curtiu o conteúdo, compartilhe o nosso próximo episódio com a sua rede de contatos. Obrigado pela companhia e até a próxima.